Podcraft, Clubcraft Brasil e a Hora do Vício. A gente tem falado muito do Clubhouse nas nossas redes sociais e quem tá de fora não tá entendendo nada. Aí fica chato, né? O bom é quando a gente pode compartilhar. Afinal, isso é o que faz a vida valer a pena. É por isso que, além dos vídeos e das artes lá da Beth, dos textos, a gente preparou esse episódio do Podcraft especialmente para falar de Clubhouse, da Hora do Vício, que é a nossa sala lá na rede, e, claro, do Clubcraft Brasil, o nosso clube. Então, vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Clubcraft Brasil e a Hora do Vício. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, depois desse ano desafiador, buscamos alternativas para tornar esse podcast possível e eu acho que nós já encontramos o caminho, a melhor maneira de trazer esse Podcraft até você. Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Clubcraft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você todos os dias, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, lá no site. Além disso, é claro, nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Mas, como essa semana a gente vai falar de um assunto diferente, ou seja, de uma rede social e de um produto nosso nessa rede, a nossa entrevista vai ser diferente também. Eu, que sou usuária Android, vou entrevistar a minha parça Beth Monta. Ela que é a cara do canal Craft lá no Clubhouse, já que a rede só permite usuários pessoais. Mas isso ela mesma vai explicar direitinho pra gente. A Beth Monta, para quem ainda não a conhece, é uma sumidade do nosso mercado, e não é porque ela é minha amiga e minha sócia, não, mas é uma das únicas pessoas do nosso mercado cuja trajetória no artesanato é ininterrupta. Isso quer dizer que já são mais de 30 anos totalmente dedicados a escrever, fotografar, produzir, entrevistar, descobrir histórias, viver, sonhar e respirar o artesanato. Ela nem gosta muito que eu fique repetindo isso, mas é importante ressaltar essa jornada justamente porque ela reafirma que só quem é muito dedicada, quem tem um propósito muito claro e está sempre ligado em tudo que pode contribuir para a conquista desse propósito, é que poderia ser a pioneira em uma sala de conversa 100% dedicada ao artesanato, aos artesãos e a tudo que esse nosso mercado pode conquistar. Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Ai, meu Deus, exagerada, sou jogada aos seus pés, né? Eu sou mesmo exagerada. Essa música, tema da Faiga, ela gosta de exagerar, muita coisa exagerada aí. Tira metade, divide por 2 e a gente chega no denominador comum. Sou amiga, sou sócia e sou fã. Não, então, não é nada disso, não, muita coisa. Muito bem, muito feliz, mais uma vez aqui, essa função de entrevistada não é muito a minha praia, eu gosto mais de falar, de perguntar do que falar, mas enfim, quer dizer, eu gosto muito de falar no geral, mas enfim, é meio estranho, mas enfim, vamos lá, todo mundo feliz, a gente tem muita coisa para contar para vocês, esse um mês que a gente passou, está sendo muito intenso. Eu vou contar para vocês bastidores, porque a gente gosta de contar mesmo. A gente tinha gravado o podcast ontem a respeito do que a gente vai falar hoje. A gente está tendo que regravar. Por quê? Porque mudou de ontem para hoje. E aí, assim, a gente teve que atualizar. E a gente está indo nessa velocidade da luz, dentro da tecnologia, dentro da informação, dentro da comunicação. Então, dia após dia, a gente aprendendo novas formas de se comunicar, encontrar o nosso público. Então, é importante a gente se manter atualizado, por isso que a gente está aqui hoje, domingão. Desculpa. Então, se muitas coisas mudarem até quinta-feira, quando você vai ouvir esse podcast, a gente já pede de uma outra maneira. A gente está gravando hoje por um motivo extra, uma questão técnica extra, mas enfim, só para vocês entenderem que a vida está correndo muito rápida e a gente está tentando correr atrás para colocar vocês em dia em relação a tudo.
Tá aí. Ô, Beth, a gente sabe que você tem aí uma larga experiência na mídia impressa, né? Mas como todo mundo agora, com essas redes sociais, como você mesmo falou, tá todo mundo descobrindo coisas novas diariamente, então nós somos novatas das mídias digitais. Então eu penso que seria ótimo que você contasse um pouquinho pra gente de como está sendo essa experiência com o digital, como é que você começou e como foi a transição do impresso para o digital para você. Então, muito brevemente, a gente vai falar, tanto eu como a Faiga, nós viemos da mídia impressa, nós trabalhamos muitos anos dentro de revistas, fazendo passo a passo, revista de artesanato, de outros temas também, mas em 2019 nós fomos convidadas para fazer a revista da Mega, pela Rita Mazzotti. Aí a gente fez a revista da Mega, impressa. Na hora que nós estávamos conversando, fazendo as entrevistas, conversando com as pessoas, tal, já veio um assunto, a gente percebeu e detectou uma necessidade de se falar sobre artesanato, de colocar o artesanato em debate entre as pessoas. A gente entrou em contato com a Rita, falou, vamos pensar, vamos fazer, e surgiu a ideia de a gente fazer o Revista em Vista, que foi uma ação que a gente promoveu dentro do Boulevard das Artes na Mega, convidando uma série de pessoas influenciadoras ou cabeças de empresas para conversarem com as pessoas da feira. E foi uma ação pequena, mas que deu muito certo, foi muito recompensador para todos. Tivemos várias rodas de debate, de conversa, onde empresários, lojistas, professores, artesãos puderam conversar com as pessoas da feira. Disso daí nasceu o Canal Craft, que foi uma forma que a gente encontrou de dar continuidade para aquela conversa, para aquela informação que a gente achou que era tão importante, tão benéfica para o meio. Dali nasceu o Podcraft, que é um podcast que a gente faz semanalmente. Esse aqui é o 66, então são 66 podcasts, 66 semanas ininterruptas que a gente vem conversando com todo mundo. A gente conseguiu, dentro dos nossos episódios, reunir um elenco invejável dentro do artesanato. Eu acho que a gente está com pessoas, são 66 pessoas realmente de relevância para o artesanato nacional, e que a gente pode, ao acessar esses podcasts, a gente pode conhecer um pouco da história dessas pessoas. Então é uma história contada em primeira pessoa pelos próprios artesãos, pelos próprios empresários, pelos próprios lojistas. Tem gente de todo tipo ali, apresentador, jornalista, tem tudo que vocês possam imaginar, e como esse, alguns temas que nós achamos pertinentes e corriqueiros, que são necessários a gente colocar em pauta para levar também essa informação de uma forma falada, oral, né? A comunicação oral. Ou seja, nós migramos da escrita, de uma certa forma, continua para digital dentro do canal, mas já desde o podcast, desde as 66 semanas, há um pouco mais de um ano e pouco, a gente vem conversando com todo mundo oralmente. O falar para a gente já é um exercício recorrente, semanal, onde a gente entendeu, e nessas trocas que a gente faz, a gente já teve podcast, por exemplo, com mais do que uma pessoa. Então, normalmente, mais de uma pessoa não, mais de uma pessoa é sempre, porque é o AFAIG mais o entrevistado, mas com 2 entrevistados, com outras pessoas conversando com a gente, e foi uma delícia a gente poder reunir essas pessoas. E aí, de repente, de uma hora para outra, cai uma bomba dentro da nossa vida, uma bomba benéfica, que foi o Clubhouse, no comecinho de fevereiro, quando chegou ao Brasil. O Clubhouse, o que é? Agora eu vou desabar a falar. O Clubhouse é uma nova rede social. A Beth tem estudado muito sobre o Clubhouse, né? E ela tem feito diferença lá no clube. Então, assim, ela não para de estudar, porque, como ela disse, as coisas têm continuado, né, a surgir, são coisas novas o tempo inteiro, e ela vai poder esclarecer isso para a gente. Só antes dela continuar, queria reafirmar aqui nosso agradecimento a todas as pessoas que estiveram com a gente, né, todo o apoio que a gente teve, para reconhecer a importância de se comunicar verbalmente, né, e um agradecimento especial ao seu Almeida, que soprou no ouvidinho da Beth lá no nosso Revista em Vista. Vamos colocar Quando a gente montou o Revista em Vista, seu Almeida foi um dos nossos convidados, e aí ele me puxou do lado do seu Almeida. Eu trabalhei com o seu Almeida é uma pessoa extremamente querida no meu coração, de verdade.
E ele me puxou assim e falou: Beth, isso que vocês estão fazendo agora parece pequenininho, mas você vai ver daqui a 4, 5 anos como que isso daqui vai estar gigante, porque esse é o caminho do falar. E eu sempre achei o seu Almeida muito profético, eu sempre achei ele muito visionário, muito antenado com tudo, a experiência dele, a gente tem que reconhecer os anos todos que ele leva de experiência junto com ele e ficar muito atento ao que ele fala. Se tem uma pessoa que entende do artesanato no Brasil, essa pessoa é o seu Almeida, e a gente tem que reconhecer, aplaudir e ficar muito grata a toda a colaboração que ele dá, e principalmente, né, seguir os conselhos, escuta o seu Almeida que a gente vai longe. E aí a gente, voltando, né? Vamos falar de Clubhouse agora. Vamos falar de Clubhouse agora. Nossa, e o avião passou aqui, eu não sei se vocês escutaram, mas, gente, foi uma coisa, praticamente pousou aqui em casa. Enfim, a gente entrou caiu, né, essa novidade no Brasil, que foi o Clubhouse, então não é uma ação isolada do artesanato, mas sim global. O Clubhouse é uma rede social nova que nasceu há 1 ano, pré-pandemia, mas que se fixou e se formou na pandemia. Então, assim, ela foi nascendo, foi se descobrindo e foi aprendendo a caminhar junto com a pandemia, que é uma realidade que a gente tem agora. Então, assim, ela é muito... ela é nova, está se descobrindo, mas ela já está se descobrindo dentro desses novos moldes da tecnologia que a gente está aprendendo. Então, é por isso que talvez ela seja tão relevante para esse momento. E aí, ela nasceu nos Estados Unidos, começou a rodar Europa no final de novembro, chegou ao Brasil em fevereiro. Eu entrei no clube dia 10 de fevereiro, a gente já logo de cara já começou a entender como que funcionava, passei uma aula, Andresa Boal que me colocou no grupo, porque assim, o clube, ele é uma plataforma digital em beta, não me pergunto o que é beta, porque eu repito que nem papagaio, eu só escuto o que é beta, eu não sei o que é beta, mas enfim, é beta. Ela é destinada, por enquanto, só iPhone. Por quê? Porque é uma forma de ser um aprendizado experimental para usuários de iPhone. Por quê? Porque é uma amostra menor, uma amostra abrangente, mas menor. Onde os criadores, onde a equipe que cria o Clubhouse consegue ter controle sobre o que está acontecendo dentro do aplicativo, dentro da rede, e sanar problemas e dúvidas e controlar ainda por esse número pequeno. A hora que você coloca dentro de uma plataforma Android, que é gigante, e pelo que eu entendi, é tipo assim, 10% dos telefones celulares do mundo são iPhone, os outros 90% são Androids, então a gente consegue entender o desespero ou a necessidade dessa atenção dos criadores de fazer uma coisa menor para que a coisa pudesse sair redonda para todo mundo. É tudo muita gente, é tudo muito grande, é muita gente em torno daquilo. E, para vocês terem uma ideia, desde que abriu a Europa e principalmente o Brasil, a plataforma pulou para, assim, eles tinham 1 milhão de seguidores, né, até então. Hoje já está na fase dos 20, 30 milhões de seguidores. Então, são números estratosféricos, mesmo sendo restrito ao iPhone. Então, tudo que a gente está vivendo hoje dentro do Clubhouse é uma coisa, ela é minimizada para ela poder ir para o macro de uma forma mais correta quando eles abrirem para o Android. Eles dizem que para maio, mais ou menos, isso deve acontecer. Abril, maio, deve ser quando coloca. A gente acredita porque tudo está indo muito rápido, então a gente sabe que pode acontecer. Quando eu entrei há um pouco mais de um mês atrás, ainda não existiam os clubes dentro do Brasil, a gente só tinha os clubes fora. E faz 15 dias, mais ou menos, que abriram os clubes e a gente conseguiu abrir o clube do Canal Craft, que é o Clube Craft Brasil. É o primeiro clube de artesanato Brasil. Não tem outro. Ainda ontem à tarde eu dei uma checada de novo para chamar novas pessoas.
para conectar novas pessoas, artesãos. Uma coisa eu acho que eu posso falar, todo mundo hoje que tem o interesse do artesanato está conectado no Clubhouse. Ô, Beth, só um instantinho, só para a gente não perder aqui o fio, você falou, embora seja uma coisa muito nova e tudo, o Clubhouse, essencialmente, né, a grande diferença dele para as demais salas é que lá você pode falar, né, também. As pessoas, você se comunica com elas, né? Sim, qual que é a dinâmica? Por que é legal e importante você estar conectado ao Clubhouse? Porque lá é uma sala de conexão, de acolhimento, de escuta escutativa e fala gentil. Então, assim, isso por regra do próprio clube, tá? Não é porque eu sou a Beth e o clube, o Canal Craft a gente é legal que isso acontece. Não, é uma regra geral dentro do clube. Então, você tem que ter uma forma de acesso e de conexão com as pessoas gentil. Então, de acolhimento, de você trazer as pessoas para conversarem com você de uma forma acolhedora. Como que você retribui e qual que é a grande vantagem de você estar lá dentro, a maior de todas? As conexões que você faz com pessoas que você não teria muita chance de uma forma normal de ouvir e de escutar. Nesse 1 mês e pouco que a gente está com o clube, com as salas, a quantidade de pessoas que eu já pude conhecer, que vocês já puderam conhecer dentro do Podcraft, é gigante, porque desde que a gente começou, quase todas as nossas entrevistadas estão vindo lá dessas conexões que a gente vem fazendo. Então, por exemplo, a Thalita, a Dona Boom, a Dani, a Vera Jordão, que foi a da semana passada, são todas pessoas que eu conheci dentro do Clubhouse, dentro dessas salas de conversas. Por exemplo, a Vera é a da Eve Eva. A Eve Eva eu conheço desde que eu me conheço por gente dentro do artesanato. Por quê? Porque é uma fábrica de tecido, uma loja de tecido extremamente importante para o segmento, que está presente em todas as feiras, que está presente em todos os eventos. Eles anunciavam em muitas das revistas aonde nós somos editoras, eles eram anunciantes, só que isso não significava que eu conhecia a Vera dona. Né? Eu fui conhecer a Vera Dona Jordão dentro do clube. E a grande surpresa de eu encontrar uma pessoa que você quer levar para a vida toda como melhor amiga, porque ela é extremamente agradável, extremamente simpática, acolhedora, generosa. Então, assim, você começa a ver a pessoa que está lá do outro lado com um olhar muito mais humano. Quando a gente está dentro da live, dentro do Instagram, dentro do Facebook, óbvio que você também está vendo a pessoa que você está conversando, mas a pessoa não está te vendo, ela não está te escutando, ela está te lendo quando muito, mas ela não tem essa conexão do diálogo, da ação de comunicação cruzada. Então, quando você tem essa empatia da comunicação, quando você consegue conectar uma pessoa na outra e ver que existe uma empatia de relacionamento, o teu trabalho engrandece. Óbvio que deve ter pessoas que entraram, que não se agradaram e que não acharam, porque não criaram essa conexão. Mas a experiência que eu estou tendo das pessoas com quem a gente tem se conectado tem sido sensacional. São pessoas muito... e gera negócio? Gera. Aí que é o grande barato da coisa. Cada uma dentro do seu segmento, você consegue criar novas possibilidades de negócio. A gente está criando isso? Nós estamos criando isso. A gente está com várias pessoas já dentro do mercado, do artesanato, já conversando com a gente, para a gente desenvolver e já desenvolvendo peças e produtos em função dessas conversas. Mas como que vocês vão ganhar dinheiro com isso? Como que eu ganho dinheiro com isso? Nós, do Clubhouse, do Clube do Coisa, óbvio que a gente está fazendo isso por enquanto, por uma dedicação, nós estamos realmente investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nosso know-how dentro dessa versão de comunicação. Estamos abertos a anunciantes? Estamos abertos a anunciantes, existem fórmulas para serem pensadas, existem formas para sermos conectados, conectar as empresas com os seus grupos de clientes, com os seus consumidores. Tudo isso, tudo está sendo descobrido e reinventado. Então, é uma forma da gente entender a nova tendência de mercado mundial. Não estou falando agora aqui só do artesanato, estou falando de uma forma de comunicação global.
onde todas as empresas que querem sobreviver e querem ter sucesso nos seus negócios têm que abrir o coração para o seu consumidor, têm que abrir o coração e enxergar o que o seu coração, o que o seu consumidor, o que a sua persona está pedindo, está necessitando. E nem sempre o que o seu consumidor ou a sua persona, o seu target, chame como você quiser, mas a pessoa para quem você quer atender está precisando é de produto. Muitas vezes eles eles precisam muito mais da sua atenção para que o seu produto possa ser encaixado ou não naquela necessidade do momento daquele seu consumidor. Então, são formas novas de entender o marketing, são formas novas de entender o consumidor e formas novas de se gerar vendas e atendimento e negócio, seja qual que é a área de atuação, são novas formas que estão acontecendo e são formas extremamente importantes. Haja visto, por exemplo, você pega quase todas as grandes empresas, hoje, quando você vê veiculação de propagandas delas na televisão, você enxerga um olhar humano, é o banco que coloca a criança com o cachorro, a propaganda de cerveja que coloca você sentado na praia, conversando com os amigos. Sempre tem uma relação humana por trás, dentro das campanhas e da linguagem das empresas. E isso por quê? Porque as pessoas precisam conversar, as pessoas precisam estar juntas, somos seres sociais. Não somos seres isolados, nós não vivemos apenas atrás de um computador ou de uma tela de celular, nós precisamos da integração entre seres humanos. Se no momento nós estamos, enfim, nessa conexão entre as pessoas, a gente pode sentir que novas formas de negócios vão surgir, novas formas de trabalho, e é importante a gente estar atenta e sabendo que, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está trabalhando da forma online, basicamente, o artesão está vendendo via online, então é importante, lojas, todo mundo, é importante a gente ficar muito esperto em relação a todas as possibilidades e todos os canais que a gente pode abrir para se conectar. Inclusive, é por conta disso que a gente está aqui hoje conversando com vocês, para poder explicar o que vocês podem fazer, quais são as possibilidades dentro desses canais. Sensacional. Ô, Beth, e aí você percebe que como você falou, tudo muda muito rápido. Então, como usuária do Clubhouse, você acha que nesse pouco tempo, nesse 1 mês de funcionamento, alguma coisa já mudou muito? Assim? Muita coisa. Primeiro, começou a entrar uma maior massa. A gente tem alguns clubes que se firmaram como fortes dentro do Clubhouse. Então, você tem o clube A Hora do Empreendedor, na realidade, tem muito marketing, tem muito lançador, tem muita pessoa explicando marketing, e até abre-se um alerta em relação a isso, porque nem todo mundo tem a fórmula perfeita do sucesso da venda, então a gente precisa ficar muito esperto em relação a todas essas promessas que se fazem como sendo milagrosas, porque não são. Para você lançar qualquer coisa, para você fazer qualquer coisa de marketing que dê certo, é preciso tempo e dedicação. Não adianta que milagre não existe. Milagre é lá na igreja e olhe lá. Né? Aqui dentro do trabalho, a gente tem ações que são feitas. É bom você ter um mentor, é bom você ter um professor, é bom você ter um consultor, mas que também você fique esperta que nem todos são os santos milagreiros que prometem ser. Então, quando você for consultar ou buscar qualquer consultor, mentor, coach, seja lá o que for, busque referências, busque dados e casos reais que essas pessoas passaram e que realmente agregaram resultado. Dentro do artesanato, em específico, é necessário o triplo de atenção. Por quê? Porque não adianta, você tem um mentor, ou um gestor, ou um comunicador, sei lá o que for, especializado no tema de artesanato, é muito difícil. Então, o que serve, por exemplo, a venda de carro, pode ser que não sirva para o nosso problema de vender boneca de pano. A estratégia pode ser outra. Então, não adianta você querer, às vezes, é preciso pegar os pontos em comuns e ver o que realmente é importante e o que realmente é relevante para o seu negócio.
Então, eu fico muito atenta com essas fórmulas de sucesso. Então, isso, pelo menos, eu já entendi. Entrei em várias salas nacionais de fora. A gente vê as várias coisas que podem ser feitas, ideias de ações que podem acontecer. Tem umas que são geniais. Por exemplo, eu peguei uma ação da Disney Channel Brasil, que você participava de um jogo dinâmico dentro do Clubhouse, falando o nome do personagem ou a música, tocava a música, você tinha que identificar qual que era aquela série. Fiquei 1h30 brincando com a minha filha daquilo dentro de um celular e só escutando. E a gente sabendo o que era, porque você gosta, por exemplo, ações de Friends, do mesmo jeito, onde você fala o episódio. Então, existem algumas coisas muito, muito bacanas, dicas de viagem, que nem tem um pessoal do turismo, é super forte, onde você entra nas salas, principalmente os de fora, com dica de mochilão, que nem hoje eu peguei de manhã um grupo falando sobre dica de viajar sozinho. Eu gosto de viajar, por incrível que pareça, eu gosto de viajar sozinho, então para mim foi bem interessante ver os conselhos que eles estavam dando. Então, assim, são ações que você vai encontrando o seu grupo, você vai vendo as pessoas e vai entendendo e selecionando aquilo que é bom e que não é. Em compensação, tem grupos... Com uma proposta de passar isso sempre de uma forma leve, né, Beth? Tem salas que são horríveis, tem uma lá que o cara bota uma música incidental para tocar, ele fica sozinho na sala, só ele sozinho, aquilo lá fica tocando horas. E detalhe, tem seguidor pra caramba, não consigo entender por quê, mas tem um monte de gente que fica lá escutando ele. Enfim, são pessoas que gostam daquele estilo de música, então ficam conectadas. Então, assim, tem várias coisas, tem gente que fala de BBB, tem gente que fala de dentista, que fala de temas que são relevantes, mas em compensação você também encontra outros temas que são fora do nosso contexto, mas que são conectados. Por exemplo, a gente conheceu um pessoal da acessibilidade e inclusão. Me convidaram para fazer uma conversa lá no clube deles, eu fui, foi ótimo, porque a gente conseguiu entender a proximidade do artesanato, aliás, entender, né? Todo mundo aqui sabe o quanto importante e relevante as artes manuais dentro da inclusão e da acessibilidade, do fazer manual como terapia, como forma de acolhimento, enfim, a gente sabe dessa função do artesanato, mas eles talvez nunca tinham raciocinado pelo mesmo prisma que a gente. Então, quando você leva essa conversa para outro nicho de pessoas, você abre uma perspectiva de venda e de respeito muito maior ao teu negócio, né? Você como profissional. Principalmente firmar o profissional, eu acho que dentro especificamente da nossa Hora do Vício, apesar de ter esse nome meio que relevante, meio tom de brincadeira, a culpa da dona Dani Delinsky, que brincou que era um vício a gente ficar falando. Essa era a minha próxima pergunta. Como que nasce? O que é a Hora do Vício? Então, a Hora do Vício, ela é uma hora que a gente escolheu todos os dias, das 4 às 6 horas da tarde, para ficarmos conversando sobre o tema de artesanato. Então, é um grupo de pessoas com interesse focado no artesanato. Volto a dizer, dentro desse grupo que tem se formado, pouquíssimas eu já conhecia. A grande maioria são pessoas que chegaram novas do mundo inteiro. Tem gente dos Estados Unidos, da Alemanha, de Lisboa, da Inglaterra, que foram chegando e se formando aquele grupo de conversa de assuntos em comum. É um grupo formado onde a gente criou, por uma questão de experiência, de pauta, de comunicação que a gente já tem, afinal de contas é a nossa formação, a gente pegou e criou uma metodologia que é uma metodologia pautada, com perguntas, com entrevistas, com pesquisa, com relevante, trazendo algumas vezes pessoas do interesse do meio para vir conversar com a gente, como foi o caso que já aconteceu do Fernando Maluí, do Ronaldo da Center Panos, do Caíto, que é o marido da Thalita, que ele é um professor e cuida de precificação. Enfim, a gente trouxe algumas formas de conversar sobre aquele determinado tema com a função de uma palestra, de um esclarecimento, e aberto as pessoas para poderem conversar junto com essas pessoas. Assim que a gente tiver uma maior acessibilidade, a gente vai ver se consegue, maior
expansão dos números de pessoas, a gente vai ver se consegue acrescentar outras pessoas e trazer outras pessoas para essas rodas de conversa, porque podem agregar mais informação para aquilo que a gente está falando. Por exemplo, a Rita Mazzotti vem conversar com a gente sobre feira, e você é uma grande oportunidade, por exemplo, de você perguntar para ela diretamente, quando ela conversou com a gente, quando que vai ter a Mega, como que vai ser, as feiras, o que está acontecendo. Então, é a grande chance de você, como artesão, poder conversar com algumas pessoas que talvez você não tivesse chance muito fácil, ou numa live, por exemplo, óbvio que a Rita, mais especificamente, é super acessível dentro das lives ou dentro das redes sociais, mas você volta a falar, você só escreveria para ela, e dessa forma você consegue conversar em um diálogo com ela diretamente. Não dá para falar que é olho no olho, mas é ouvido no ouvido, né? Então é legal você ter saber que você está próxima da atenção da pessoa que você gosta. E de não precisar, principalmente no caso do artesanato, né, Bé, não precisar deixar de trabalhar, né? Você pode trabalhar. Então, essa é outra questão. A gente consegue, enquanto está conversando, você não precisa tirar o teu foco do trabalho. Por exemplo, nós aqui no canal Craft, a gente tem uma ação que a gente desenvolveu também nesse período, que é um boletim diário, a gente chama Diário do Canal, Diário do Clube, onde a gente coloca todas as informações que foram conversadas naquele dia num boletim diário rápido de 1 minuto nas redes sociais e uma forma mais pensada, mais elaborada dentro do site para quem quiser acompanhar o que foi conversado, ter acesso a essa informação e disponibilizar democraticamente para todo mundo. Então está aberto ali, quem quiser entra no site do Canal Craft, que é www.canalcraft.com.br, e você vai encontrar as conversas do dia. A gente já tem, acho que pelo menos umas 10 ou mais até boletins lá diários que a gente... E de uma forma mais compactada, você tem acesso ali nas redes sociais mesmo, né? Em forma de vídeo, é uma coisa bem dinâmica, bem gostosinha de ver. E tá bem fácil, né? Bem acessível. Ô, Beth, mas assim, não venha furar minha pauta, não. Peraí, que a gente tem aqui uma sequência. Você começou a falar lá no iniciozinho também do Clube Craft Brasil. Só que o Clube Craft Brasil, ele veio depois da Hora do Vício. Então, como que então, porque assim, quando a gente entrou e quando montou a Hora do Vício, não existia ainda dentro do Clubhouse os clubes para o Brasil. Você não podia ainda abrir os clubes para o Brasil. E aí, 15 dias atrás, eles abriram, e foi quando a gente conseguiu abrir o clube. Como que se abre o clube? É para qualquer um? É para qualquer um, desde que essa pessoa tenha uma frequência, uma assiduidade, uma constância dentro do Clubhouse. Então, você precisa ter criado várias salas, você precisa ter conversado, conectado com várias pessoas, você precisa ter uma frequência, você precisa ter além da frequência, você ter um acesso das pessoas, uma constância de público. E a gente conseguiu. Então, você pensa, tem 500 mil clubes hoje dentro do Clubhouse. Não, tem vários, já tem centenas. Mas ainda pessoas que estão se dedicando e abrindo essas salas. Então, por isso a gente se mantém ainda hoje. Ontem eu fui olhar no coisa, como eu já falei, a gente continua como sendo o único clube voltado para o artesanato. Todas as pessoas que têm alguma forma, porque você tem alguns instrumentos que você consegue visualizar se a pessoa que tem aquele interesse está já com você. E eu fiz ontem essa varredura, eu consegui achar, acho que de ontem tinha umas 10 pessoas que ainda não estavam seguindo, eu já comecei a seguir, mas pelo próprio clube eu já encontrei umas outras pessoas que estavam seguindo o clube, mas eu não estava conectada e acabei fazendo essa conexão, e a gente meio que vai se encontrando dessa forma. Quando você abre as salas, você pode abrir as salas individualmente, que nem hoje eu abri, no susto eu abri sem estar conectada a nada, nem ao próprio clube, fiz uma burrada lá porque eu devia ter feito isso, mas enfim, era uma coisa que eu queria saber sobre um outro assunto, eu abri rápido lá e colocou. Mas você pode abrir pelos clubes. Por que é tão importante insistir a gente abrir pelo clube? Porque é por meio do clube que a gente ganha unidade, a gente ganha força e volume. É importante ter força e volume? Óbvio. Voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a voz do povo. Quando todo mundo se une, mais forte a gente fica, mais longe a gente vai. Então, essa união, hoje a gente fala, o Clube Craft Brasil é da Beth, da Faiga e do Canal Craft. Não é.
é do artesanato brasileiro. A gente fez questão de colocar Brasil ali no meio do caminho para justamente lembrar que era do nosso povo. A gente poderia muito bem ter colocado Clube de Artesanato Brasil. Por que eu não coloquei Clube de Artesanato Brasil? Que seria talvez o correto. Porque a Fitas Progresso tem esse nome do Clube de Artesanato, que existe há mais de 20 anos, é o nome que é deles. Eu nunca poderia usar o nome que a gente sabe que é deles. Seria... mas a gente quer muito... A propósito, fica um convite aí, né, para o pessoal da Fitas Progresso. Fernando, vem com a gente, para a gente poder montar lá uma sala do Clube de Artesanato, que a gente vai amar poder fazer isso, poder tocar essa ideia com vocês, porque realmente é essa a ideia da gente, o clube, essa ideia de clubes, essa ideia de associação, uma ideia que não é de hoje, não é inédita, mas é uma ideia que está ganhando força e reconhecimento agora, então a gente precisa abraçar essa ideia e fazer ela valer. Então, assim, a pessoa montou o clube, que nem no caso a gente montou, mas só o clube é só de vocês, não. Qualquer pessoa, qualquer artesão entrou dentro do Clubhouse, se associou ao clube, como membro do clube, ela pode abrir uma sala em nome do clube, né, ligada ao clube. Então, só para ficar um pouco mais claro, Beth, ainda mais, até para o pessoal Android como eu, a Hora do Vício é uma sala dentro do Clube Craft, é isso? Isso. Eu vou fazer uma analogia. Imagina que você tem um condomínio de prédios, onde você tem vários prédios, vários edifícios dentro daquele condomínio. Aí você tem, nós somos, o Clubhouse é esse condomínio. Dentro desse condomínio existem vários apartamentos. Esses apartamentos são os clubes, são os clubes das pessoas. Então, cada apartamento é um clube. Dentro desse apartamento, dentro desse clube, tem vários cômodos, não tem? Não tem sala, não tem quarto. Cada sala que você abre representa um cômodo, uma sala dentro daquele clube, dentro daquele apartamento. Então, é como se fosse uma grande casa, onde todo mundo está acolhido, onde todo mundo está morador da mesma casa. Vamos lembrar que o nome é Clubhouse, então é uma casa, clube, onde todo mundo é acolhido. Eu não tenho ideia melhor sobre isso, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que tem muito a ver. Quando você chama de sala, quando você chama de casa, você traz o aconchego e o acolhimento junto com isso. Então, é isso que me remete. Eu imagino... E a intimidade, né, Beth? Quem acompanha as conversas ali sabe que acaba despendendo para opiniões muito pessoais e você, a pessoa que você conhece, se torna amigo com uma... aquela coisa, assim, quando você abre dessa maneira o seu Clubhouse, a sua sala, você pensa, para quem você traz para a sua sala, da tua casa? Pessoas que são afins, pessoas que são conectadas com você de alguma maneira. Então, e como você recebe essas pessoas? Com carinho, com atenção. Você não recebe uma pessoa na tua casa para expulsar ela e com ódio, né? Você não vai fazer isso, não tem hater. Tanto é que para você entrar dentro do clube, você tem que ser convidado por alguém. Então, eu convido a pessoa. Essa pessoa, não é que eu tenho 500 convites e eu posso distribuir para quem quiser. Não é assim, você ganha convites à medida que você vai participando. Aí você disponibiliza os convites para essas pessoas. Por exemplo, se eu convidei você, Fai, aí você vai lá dentro do clube e você briga, você xinga e te denunciam por conta disso. Né? Porque existe uma equipe, todas as conversas são gravadas. Isso também é um código de conduta, né? Tem que respeitar. O Clubhouse grava essas conversas, elas são apagadas na sequência, mas se você fizer qualquer denúncia, aquela conversa está gravada, como, por exemplo, parte de racismo, de pedofilia, qualquer outra coisa que seja um assunto pesado, você denuncia e a pessoa, dentro do próprio Clubhouse existe um código de ética e de banimento das pessoas. Então, por exemplo, você falou qualquer coisa que não fosse legal, você expulsa, mas eu também sou, porque eu te convidei, eu que te coloquei lá. Então, isso agrega uma responsabilidade muito grande. Sim. De saber, por exemplo, a Andresa Boal que me convidou. Se eu fizer qualquer coisa... Você tem um compromisso também com a Andresa, eu tiro ela. Né?
né? Então, e as pessoas que eu venho convidando, todo mundo, por exemplo, quem está lá comigo, quem entrou por meio de convite meu, se essa pessoa fizer qualquer coisa, eu saio. E se, por exemplo, a gente sai, eu perco o clube, eu perco a sala, perco tudo, parou, acabou. Então, é um grau de responsabilidade muito grande com o outro. Nossa, que importante isso, né, Beth? Porque gera esse laço de confiabilidade, é mais do que a intimidade da troca, da conversa, né? Mas também existe ali um laço de compromisso entre as pessoas, né? Você tem que ter. E eu acho que é isso que torna especial, porque a gente sabe que quem está ali dentro, um tem responsabilidade com o outro. Você não está ali só para conversar, você está ali para conectar, para ser gentil e responsável por aquilo. Por exemplo, se tem alguma pessoa que você tem... eu vou falar, gente, eu não tenho vergonha mais de falar. Entrou o Bolsonaro lá no clube. Óbvio que eu bloqueio aquele homem, né? Bloqueei ele. Olha só como eles são éticos. Eu nunca vou entrar numa sala que o Bolsonaro está. Quem entrou primeiro na sala fica. E ele nunca vai poder entrar numa sala que eu estou. Então, por exemplo, quando você tem um desafeto, que você sabe que não é aquela puta, você não gosta de ouvir aquela pessoa falar, por que eu vou ficar perdendo tempo escutando? Não tem problema, bloqueia, porque você nunca nem vai saber que ele está dentro do clube ou que ele está dentro de alguma sala. E isso te deixa até à vontade, né, para poder acessar uma sala sem correr o risco de ficar procurando a pessoa, né? Você sabe. Totalmente, né? Aquela pessoa você não gosta, então assim, o que vai acontecer? Dentro da sala que você tá, a pessoa que você gosta, que você não gosta, se ela entrou primeiro, você não entra também. Aí é a única questão. Mas existe uma coisa assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, e isso não é que eu sei, isso foi coisa que eu li, tá? Porque eu não bloqueei ninguém, então eu não sei... foi coisas que a gente vai lendo dentro dos manuais, a gente, como eu falei, a gente realmente tem estudado, tem lido, buscado informação para saber como funciona, justamente até porque quando abrir para o Android, a gente vai ter que fazer salas e salas de explicação para essas pessoas do artesanato que vai chegar, e a gente tem que estar preparado para saber o que a gente vai falar para elas, mediante as perguntas. Então, a propósito, a Beth já reafirmou aí para vocês a respeito do diário do clube, né, que vocês têm acesso, mas agora nós temos uma novidade, motivo pelo qual estamos regravando, inclusive, esse podcast, né, que é o Telegram, aí com novas funcionalidades, e que a Beth já foi fuçar também, nossa estudiosa das redes, que vai contar pra gente que ela está descobrindo. O Telegram ontem, no sábado, lançou um chat de voz, e aonde você pode montar os canais de conversa e os chats de voz dentro dessa conversa. Eu não sou usuário, quer dizer, eu tinha o Telegram, mas eu não era uma pessoa com intimidade assídua, né? Nada assídua, não tem nem mensagem minha. Conversa minha tem acho que um oi para alguém, e olhe lá. E aí, assim, então eu tô com uma dificuldade muito grande. Eu passei hoje, amanhã de domingo, Dani Delinsky me dando aula, explicando como que funcionava. A gente montou já tem um canal, que é o canal Craft oficial, já está no Telegram, então pode dar busca. A gente já abriu um chat, uma sala, eu não sei como que chama, gente, eu acabei de abrir, já não sei como que chama, mas dentro do Telegram você já entra dentro da Hora do Vício para conversar com a gente. Para você poder acessar a Hora do Vício, é só ir na bio do Instagram do Canal Craft, tá lá o link, tá no Telegram, a Hora do Vício. Liberado para todo mundo, né? Aí não é só para iPhone, todo mundo. É democrático total. A gente chega lá, você entra lá, você se conecta e você já fala com as pessoas. Para abrir as salas de conversa, quem vai poder abrir somos nós, mas enfim, a gente vai marcar, a gente estava conversando aqui um pouco. O nosso domingão já foi destinado a isso aqui. A gente vai, a partir de amanhã, todo dia, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir uma Hora do Vício, primeira edição, onde a gente vai conversar 1 horinha com as pessoas. Então, todos os dias a gente vai dar bom dia para todo mundo, falar das peculiaridades, das notícias, das novidades que estão acontecendo. Acho que agora a gente já tem uma boa novidade, que é para justamente falar sobre o Telegram, qual é a relevância do Telegram dentro do seu negócio, dentro da sua função como artesã, por que ele é importante, e ele é muito importante, porque ele é um canal de vendas direto,
Então, você capta o teu cliente por ali, então você usa ele como informação, todo mundo tem que abrir o seu canal de venda, então é importante que as pessoas aprendam a lidar com essa nova ferramenta. Nós, por exemplo, que somos comunicação e conteúdo, a gente vai usar esse canal como forma de conteúdo, como forma de conversar com vocês, como eles dizem, o próprio Telegram, a mensagem que eles passam, é como se fosse um grande rádio aberto a todos. Então, hoje, nós já temos um programa de rádio aberto a todos, às 8 horas da manhã, hora do vício, vamos conversar, vamos bater papo, e à medida que isso for crescendo, por exemplo, você quer fazer alguma coisa dentro dentro do clube, do canal, a gente pode pensar outras horas? Pode pensar, a gente está aberto a tudo, e a gente pode pensar com patrocínio, sem patrocínio, a gente está, por favor, né, empresas, lembrem da gente, olha para essas meninas do Canal Craft que tanto fazem por vocês, por 30 anos nesse artesanato, vamos patrocinar essas meninas, vamos liberar a verba, porque o tempo que a gente está se dedicando a tudo isso, realmente está sendo grande, então é muito legal se a gente puder ter o patrocínio. E muitas ações estão surgindo, né, Beth, dessas conversas, dessa interação, inclusive a gente tem uma campanha que foi lançada aí, queria que você falasse um pouquinho para a gente, sobre principalmente os métodos de prevenção à Covid-19, né? Sim, a gente, dentro dessas nossas conversas lá no Clubhouse, na Hora do Vício, a angústia da retomada do lockdown, da pandemia, dessa coisa toda, do tanto de mortes que estão acontecendo no Brasil, essa angústia também nos acompanha, é óbvio, né? E aí dessas conversas e dessas angústias, dessas dores, nasceu uma ação muito bacana que se chama Artesanato pela Vida, onde esse grupo de pessoas que participam lá junto com a gente, criou uma série de vídeos, criou uma série de ações, uma série não, a gente gravou vídeos e a Dani montou uma campanha e a gente pede, por favor, compartilhem. Qual o intuito dessa campanha? A gente pode fazer muito? Não, mas a gente pode influenciar 1, 2 pessoas a usarem máscara, a ficarem em casa, a usarem o gel. É difícil, nossa, gente, como é difícil, todo mundo sabe, a gente está passando por um momento extremamente complicado para todo mundo, financeiro, emocional. Não, eu não conheço pessoa que não esteja tendo algum tipo de problema relacionado a algum desses temas. Então, se você não tem Covid, mas você tem um abalo emocional dentro de casa, você pode ter um problema financeiro, você pode ter um problema com a tua empresa, você está tendo que repensar formas de estudo. Assim, abalou de uma forma ou de outra todo mundo. Rico, pobre, aposentado, trabalhador, estudante, a gente está realmente todos no mesmo mar, à deriva. Não temos um comandante nessa nossa deriva, a gente está realmente fazendo, mas uma coisa a gente sabe também, se todo mundo der a mão, se a gente se unir, é muito mais fácil boiar dentro dessa tempestade. Então, se a gente conseguir segurar a mão de todo mundo, para ninguém cair afogado no meio do caminho, a gente consegue manter todo mundo vivo e todo mundo sair dessa tempestade são, né, com um pouco mais de chance. Então, a gente está criando essa campanha, a gente criou essa campanha já faz mais de uma semana, nasceu na Semana da Mulher. Na sexta-feira, a gente fez uma outra ação pelo Dia do Artesão, que promete ficar, que foram a nossa playlist. Quem quiser, inclusive, Faiga, consegue colocar, né, na bio do Linktree lá, a playlist? Vamos colocar, pode deixar. Então, a gente já fez uma playlist onde a gente conta, dentro dessa conversa, foram músicas que marcaram as nossas vidas. E por que a gente está fazendo? Porque também é uma forma de descontrair e também um pouco da música contar a nossa vida. Toda artesã escuta a rádio quando está fazendo algumas coisas. Você põe uma musiquinha lá para escutar, não tem como. Então, agora você tem uma playlist exclusiva de artesão para você escutar. Tem música de todos os tipos, gente. Tem de música instrumental, a música sertaneja de raiz. A gente é bem democrático, como o artesanato também não é. Então, a gente tem que ser dessa forma pensado. E é isso, gente, a gente está com muita coisa acontecendo, muita coisa a gente está aprendendo, a gente, à medida do possível, vai vir trazer para vocês
essas informações, porque a gente também está descobrindo, a gente também está aprendendo. Provavelmente na terça-feira a gente já vai ter uma outra experiência para contar para vocês, e a gente vai abrindo esses canais de comunicação para poder contar e vocês também poderem ficar antenados nisso tudo que a gente está falando. Importante, gente, eu vou reiterar uma coisa, é muito importante que o artesanato se una. A gente bate insistentemente nessa tecla. Não é de hoje que a gente fala isso. A gente sabe que existe muitos egos envolvidos, como que eu posso falar de uma forma delicada? Muitos egos envolvidos. Tem alguma coisa assim que às vezes a pessoa despreza, isso daqui não, mas garanto para vocês, tudo isso que a gente está fazendo no canal Craft e dentro da Hora do Vício é de coração. A gente está fazendo realmente por acreditar e saber que somente a união vai poder levar a gente atrás. Marcelo fez uma campanha agora para o dia para Páscoa de divulgação do trabalho de artesãos, então ele está publicando na rede social dele trabalhos de artesãos para poderem vender. Então é importante que você vê o trabalho de alguém, de alguma pessoa, ela não é sua concorrente, ela é uma pessoa da sua comunidade de artesanato, então compartilhe o que ela está fazendo, curte. Dentro das redes sociais a gente sabe o quanto que é importante o engajamento, a gente sabe, todo mundo já conhece essa palavra de cor, então assim, engaje, curta, comente, bota um sinalzinho lá, é o mínimo que você faz para estimular a venda daquela pessoa, para estimular e ajudar. A gente não sabe como anda a geladeira das pessoas, gente, a gente não sabe como anda os armários. Então, é importante que os armários de mantimento, é importante que a gente faça para gerar renda para essa pessoa. Compra do pequeno, compra ovo de Páscoa agora daquela pessoa que você viu lá no teu feed que faz ovo de Páscoa, compra a roupa de cama, compra a toalha de mesa, o sabonete que você precisa usar de artesão. Apoie como você gostaria de ser apoiado, né? Isso mesmo, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, porque é só você fazendo isso que as pessoas também vão fazer por você. Então, assim, abra seu coração de verdade, sem hipocrisia, sabe assim, deixa de lado aquela coisa do ranço, da hipocrisia. Não estou falando, não sou da turma da paz e amor, bicho, não é aquela coisa, somos todos lindos e maravilhosos, não é essa mesmo, meu perfil nunca foi. Mas meu perfil sempre foi da comunidade, de gostar das pessoas juntas. Quando eu era pequena, eu falava que eu queria ter 1 milhão de amigos. Viva Roberto Carlos, que também nem é o meu preferido, mas eu adoro isso. E bem mais forte poder cantar, eu acho que é mais ou menos por aí. Quando você tem 1 milhão de pessoas junto com você, mais forte você fica. Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Sensacional. Obrigada, Beth Monta. Ai, meu Deus do céu, essa vida amanhã não, todos os dias de manhã, 8 horas da manhã, Hora do Vício, edição número 1, como que a gente tinha falado que era bonitinho? Primeira edição, a gente não tem nem nome direito, ó, gente, que mentira que nós e na Hora do Vício, às 4 horas da tarde, segunda edição, todos os dias de segunda a sexta. Esperamos vocês, e eventualmente sábado e domingo, se precisar, a gente faz plantão extra do jornal. Plantão do clube. Plantão do clube. E solta aí. Beijão em todo mundo, semana que vem tem mais. Pois é, né, gente? Então, como a Beth reforçou, todos os dias não, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, lá no Clubhouse. Agora, essa novidade, a gente vai estar pela manhã no Telegram com a nossa Hora do Vício, primeira edição, e a gente vai comunicar a vocês no decorrer dessa semana e nos demais dias para que todo mundo tenha acesso. Você também já pode acessar a playlist da Hora do Vício lá pelo nosso link na bio do Instagram, para você poder acessar essa playlist que está disponível no Spotify. Não tem desculpa para não seguir o Clubcraft Brasil, ficar com a gente do Clubhouse. Lembrando que lá dentro do Clubhouse você vai nos encontrar pelo endereço, pelo IG, @betmonta, porque lá no Clubhouse tem que ser pessoal. Tudo bem? É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau!